É um prazer estar todos vocês aqui, né? Como vocês já sabem, o intuito dessas reuniões é a gente estar compartilhando aqui experiência, trazendo novas informações nesse mundo, nesse network Acronis para vocês, certo? Hoje nós temos uma participação especial, né, da Gisele, que é a nossa Account Manager lá dentro da Acronis, né? A Gisele é que faz toda a ponte, todo o relacionamento entre nós e a Acronis, tudo que a gente precisa é com a Gisele ali que a gente recorre, né? Muito bem-vinda, Gisele. Se quisesse falar alguma coisa, pessoal. Obrigada, Felipe. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Não são muitas as oportunidades que a gente tem de interagir um pouco mais próximo. A ideia hoje, o Rafa vai trazer um conteúdo bacana para vocês, né, que a gente espera que seja bem útil para vocês pensarem em estratégias junto aos seus clientes, mas mais do que isso também não deixem de participar, colocar no chat, enfim, opiniões, feedback, tudo é passado através da Backup Já para a gente aqui na Acronis, porque a ferramenta que nós temos hoje, pessoal, nada mais é que um conjunto de feedbacks de vocês ao longo dos anos que foi construindo essa plataforma hoje para a MSP, tá? Então, obrigada, Felipe, por me convidar. E passo a palavra também para o Rafa, que é Solutions Engineer aqui na Acronis e trouxe conteúdo para vocês. Isso, vamos apresentar o Rafa, né? O Rafa Piedemonte. Não sei se eu falei correto, né, Rafa? Mas o Rafa é o Solution Engineer da Acronis, né, pessoal? Esse é o cara, tá, gente? Esse é o cara de resolver ali, trazer soluções para a gente, nos ajudar nas dúvidas, né? Eu sempre recuo o Rafa aí quando eu tô com alguma dúvida e, graças a Deus, né, tá sempre pronto a nos atender aí. Inclusive, já quero agradecer, viu, Rafa, por sempre prontamente aí de nos auxiliar, tá? E hoje a turma é sua, viu, Rafa? Você que vai tocar a apresentação para você, tá? E fique à vontade aí. E eu queria só alinhar antes de você começar, Rafa, como é que você gosta? Você prefere que a gente vá te interrompendo e fazendo as perguntas? Você prefere que deixe para o final? Como que você prefere que seja feito aí? Rafa, não está saindo o seu áudio. Perdão, esqueci de abaixar aqui o microfone. Felipe, deixo nas suas mãos aí, confio em toda essa sua parte de gestão, já que a gente vai falar de gestão aqui também de ambientes, então fica à vontade, se você achar pertinente, se a gente estiver falando sobre o assunto, pode me interromper, se você achar melhor para deixarmos para o final, para não ter que voltar num tópico, deixo nas suas mãos, confio plenamente. Legal. Beleza, Rafa, então fique à vontade, tá? A turma é com vocês aí, tá? E pessoal, participem, façam suas perguntas, tá? Mesmo que sejam perguntas, de repente, não pertinentes ao tema, é interessante vocês fazerem, porque pode ser o tema de uma próxima reunião, tá? A Gisele e o Rafa, eles vão estar aqui nos próximos 2 encontros com a gente, com outros temas também, tá? Então vamos participar, vamos deixar aí as dúvidas de vocês e vamos tentar não ser ali uma palestra do Rafa, mas ser um bate-papo ali, onde a gente consiga trocar informação e ser produtivo aí para todo mundo, tá? Rafa, tá nas suas mãos aí. Obrigado, Felipe. De novo, mais uma vez, né, a gente estava conversando um pouco antes aqui, trocando alguns e-mails. Obrigado pela oportunidade, é sempre bom ter essa troca aí com vocês. É uma parceria extremamente estratégica para nós também, então obrigado mesmo pela oportunidade. Tá? Pessoal, meu nome é Rafael Piedemonte, eu sou pré-vendas da Acronis de região Brasil. Tá? Hoje nós vamos trazer um pouquinho de conteúdo aí para vocês, falar um pouquinho mais sobre gestão de ambientes com a plataforma da Acronis, com a Acronis Cyber Protect Cloud. Tá? Então, eu gosto sempre de iniciar as apresentações, deixando aquela pulguinha atrás da orelha, ou colocando vocês para tentar colocar vocês para pensar um pouco. Queria que vocês fizessem uma reflexão, se o ambiente de vocês, de possíveis clientes que vocês possam ter, se você acha que toda essa parte de gestão ela está totalmente dentro de um fit ideal para vocês, se vocês fazem toda essa parte de gestão de ativos, tarefas do cotidiano repetitivas, se vocês têm, por exemplo, o costume de executar aí uma gestão de pets, se o ambiente de vocês está saudável como um todo. Né, se vocês acham que está tudo ok aí dentro do ambiente de vocês. Eu imagino que não, senão muito provavelmente vocês não estariam aqui, mas é sempre bom a gente já começar a pensar em algo que nós gostaríamos de melhorar ou ter uma eficiência um pouquinho melhor. Enquanto vocês pensam, falar um pouquinho aqui bem rápido sobre a Acronis. Eu sei que a grande maioria de vocês já conhece, mas é sempre bom a gente relembrar. Bom, a Acronis é uma empresa que está aí há 21, quase 22 anos no mercado, é uma empresa suíça de cibersegurança, tá? Tem uma presença global fantástica. Tá? Hoje nós contamos com mais de 50 data centers ao redor do mundo, inclusive temos 2 data centers no Brasil que ficam aqui na região de São Paulo. Tá? Toda a parte de certificação, Tier 3, cara, data center voando, então isso é só uma prova de quanto a Acronis é levada a sério aqui para a nossa região. Tá? Basta vocês verem aqui em volta que nós somos praticamente o único país de Latam. Na verdade, já tem um no México agora também, mas ter 2 data centers dentro da mesma localidade, isso quer dizer que nós temos uma relevância muito grande. Então, isso é importante tanto para nós quanto para vocês também. Bom, mas vamos lá, falar um pouquinho do Acronis Advanced Management, a parte de gestão avançada com a Acronis. E trazendo para aquela pergunta que eu fiz para vocês logo no início, né? Como é que vocês julgam, né? Fazer uma análise própria do ambiente de vocês. Acho que uma maneira muito fácil de nós fazermos isso é exatamente pensar nos desafios que nós temos no dia a dia. E às vezes tem desafios que a gente nem se dá conta que temos, né? Nós nem nos damos conta da quantidade de desafios que a gente tem para fazer a gestão de um ambiente computacional, deixar esse ambiente seguro, deixar esse ambiente coeso, né? E quando a gente fala de gestão, não é simplesmente
eu ter ali um planejamento. Mas quanto melhor a gestão que eu tenho do ambiente, mais tempo sobra para mim, ou para os meus funcionários, ou para os meus colaboradores, executarem outras tarefas. Né? Então eu consigo ter uma gestão mais eficiente, faz com que, além de eu ter um ambiente mais seguro, eu tenha mais tempo de planejar outras tarefas. E aqui eu tenho uma pequena lista de alguns desafios que a gente coleta por aí, né? Pegando feedbacks de parceiros, de clientes finais, pegando alguns estudos também, né? E eu vou citar alguns deles aqui para vocês. Ataques decorrentes de sistemas não corrigidos. Lembra que eu falei lá da parte de atualização de patch? Pessoal, isso é muito importante no nosso dia a dia. Tá? Então, por mais que a gente esteja falando de ataque, então que você pode fazer uma correlação com segurança, mas isso tem total ligação com a parte de gestão de ambientes, análise de vulnerabilidade, aplicação de patches, e é isso que a gente vai ver aqui também. Tá? Planejamentos eficientes. De novo, se você tem, não interessa se você tem uma equipe de 10, 15, 20 funcionários, se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estrutura, ferramentas adequadas para fazer o serviço que vocês têm no dia a dia, quanto mais pessoas vocês colocarem, quanto mais pessoas, cabeças vocês estiverem próximos a vocês, elas vão simplesmente ser consumidas e a gente não dá vazão a outras tarefas, a outras funções que nós poderíamos ter. Né? E, perdão, a alternância entre soluções diversas de trabalho. Porque vocês vão ver que aqui dentro do Advanced Management eu vou falar de diversas ferramentas. E eu tenho certeza que se vocês selecionarem 2 ou 3 ferramentas distintas aqui do Advanced Management que façam sentido para vocês, se vocês fossem para pensar e procurar isso no mercado, vocês iam precisar de pelo menos 2, 3 ou talvez 4 vendors para ter agentes distintos, suportes distintos. Então, imagina você ter que treinar também, além de ter toda essa parte contratual, parte de gastos, agentes consumindo a máquina, você ter que treinar toda a sua equipe em todas essas plataformas. Então, esses são alguns dos pequenos, vamos dizer assim, desafios que a gente tem, fora os que a gente vai tratar aqui com as ferramentas. Né? E afinal, o que a gente tem dentro do Advanced Management? O que eu consigo trazer dentro da plataforma para nós termos esse ambiente de gestão mais coeso? E o que nós vamos ver aqui? Basicamente uma agenda que eu trago aqui para vocês. Toda a parte de gestão de patches, automação de gestão de patches, monitoramento de máquinas baseado em aprendizagem, ou seja, machine learning e inteligência artificial, execução remota de scripts, conexão com a área de trabalho, tá? Backup de pré-atualização de patches, que está diretamente interligado aqui ao gerenciamento de patches. Tá? Monitoramento de condições de unidade de disco, são pontos que muita gente negligencia, é uma feature relativamente simples, mas que eu quero trazer para vocês o quão isso pode ser importante, o quão isso pode ser um diferencial para vocês. Inventário de hardware, e muito em breve, até o final do ano, nós vamos ter dentro desse mesmo pilar aqui de gestão, a parte de instalação e distribuição de software de maneira automatizada também. Tá? Então, tudo isso está dentro desse pilar de gerenciamento avançado, e é o que eu quero esmiuçar um pouquinho mais com vocês aqui. Tá? Então vamos lá, eu quero trazer uma das ferramentas que eu acho mais legal. Na verdade, quando a gente fala se você até me permite ter um pouco de devaneio aqui, Felipe, quando a gente fala aí dos pilares dentro da plataforma da Acronis, o gerenciamento avançado, a gente está até cansada de ouvir isso de mim, mas o gerenciamento avançado é um dos meus pilares prediletos, porque eu acho que ele tem aí um custo-benefício, ele traz muitas ferramentas legais e importantes para o dia a dia, então eu fico empolgado em falar deles. E uma delas é exatamente a parte de gestão de patches. Tá? Aqui eu trago como gestão de patches automatizado, mas depois, se der tempo, eu quero navegar um pouquinho na plataforma, vocês vão ver que além de deixar automatizado, a gente pode tratar isso de maneira pontual também. Mas, trazendo para aquela reflexão no início, queria ver com vocês, se vocês quiserem até colocar aí no chat, acho legal a gente ter essa interação, deixar isso um bate-papo, mas quantos de vocês, dentro do ambiente de vocês, fazem a correção de patches de segurança de todas as ferramentas que vocês utilizam no dia a dia, e aí eu não estou falando só de ferramentas Microsoft, de sistema operacional e tudo mais, mas quantos de vocês fazem a correção desses patches do ambiente como um todo periodicamente? Que seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Vocês já pensaram que esses patches de segurança eles estão ali por alguma razão? Eles chamam exatamente patch de segurança. Né? Um estudo da própria Microsoft fala que, na verdade, tem dentro desse estudo tem 2 informações bem legais. A partir do momento que uma brecha de segurança é encontrada dentro da Microsoft, do tempo da construção desse patch para ser aplicado ao tempo que as empresas aplicam esse patch, vai mais ou menos 105, 110 dias. Isso é quase 1/3 de um ano que o seu ambiente está vulnerável. Isso a gente está falando só da parte Microsoft. Tá? E esse é um no issue, então todo mundo pode aproveitar dessa brecha que sabem que existe até vocês fecharem essa brecha. Tá? Outro ponto importante, dado da própria Microsoft. Tá? Das invasões, ou mesmo dos malwares que são embutidos dentro de ambientes que não estão atualizados, de 100% desses ataques, se os patches de segurança tivessem sido aplicados, mais de 70% desses ataques teriam sido mitigados antes mesmo do que acontecessem. Então é um número muito grande. É muito importante que nós tenhamos o ambiente 100% livre dessas vulnerabilidades.
Tá? E aqui eu estou focando na parte de Microsoft, que eu acho que é o que a grande maioria utiliza, mas se nós formos pegar perante o mercado, a Acronis é a empresa que mais tem softwares e aplicativos, inclusive de terceiros, dentro dessa parte, tanto de análise de vulnerabilidade quanto de aplicação de patch. Então eu não vou estar limitado aqui a Windows, Mac, Linux, eu vou conseguir pegar, principalmente dentro do mundo Microsoft, mais de 300 softwares e aplicativos dentro dessas análises de vulnerabilidade e dentro da aplicação de patch também. Tá? Então, na análise de vulnerabilidade, eu consigo fazer um report trazendo todas essas vulnerabilidades, a gente pode ver aqui quantidade de máquinas dentro do ambiente, severidade com a qual a gente deveria tratar essas vulnerabilidades, quantos patches eu preciso fazer a instalação para sanar essa vulnerabilidade e assim por diante. Tá? E isso está diretamente ligado. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos ouvindo, Rafa. Tá? Legal. Eu vou pedir um segundo porque a minha máquina travou aqui. A sua imagem também travou aqui pra gente. Não a minha máquina entrou na ampulhetinha aqui e ela travou. Acho que agora ela voltou. A imagem ainda não. Voltou. Show. Perdão, gente. Minha máquina deu uma pipocada aqui. Então, não atualizou, né? Não atualizou aí os... Vocês já estão vendo a parte do gerenciamento de patches agora, né? Sim. Legal, perdão, pessoal. Vamos lá. Então, depois da análise de vulnerabilidade, a gente consegue partir para a parte de gestão de patches, que é exatamente onde a gente consegue fazer essa gestão de maneira automatizada. Então, pensem nesses principais aplicativos que vocês têm aí. Como a gente pode ver aqui, aplicativos de colaboração, Zoom, Skype, Teams, Cisco, tem diversos outros, Flash Player, JavaScript, Notepad++, navegadores, tudo isso eles podem gerar pequenas brechas. Então, imagina você poder ter essa listagem dessas brechas, dessas vulnerabilidades, e deixar a instalação de todos esses patches automatizados. É exatamente o que a gente consegue fazer aqui. Onde você não precisa lá fazer a instalação manualmente, mês a mês, a cada 15 dias, ou seja lá qual vai ser a política que você deseja para sua corporação. Você consegue deixar isso automatizado, receber relatórios e, inclusive, não precisar se preocupar mais com isso. Você vai ter a certeza que o seu ambiente vai estar totalmente livre dessas vulnerabilidades após essas aplicações. Né? Isso é fantástico quando a gente fala de gestão de ambientes e segurança de ambientes. E a gente consegue fazer o link também com aquela ferramenta que eu mostrei para vocês lá naquele glue, no pilar, que é a aplicação de patches à prova de falha, a aplicação de patches a toda a prova. Por quê? Com certeza já aconteceu com vocês, ou vocês já ouviram uma história, fui lá, apliquei um patch Microsoft, e fui subir essa máquina, se precisou de um boot, e a máquina não subiu nunca mais, aquela famosa tela azul ou algo do tipo. Né? E aí, o que a gente tem que fazer com essa máquina? Bom, tem que trazer essa máquina de volta à vida, preciso fazer um restore dessa máquina, preciso ter a imagem dessa máquina. Mas, quando é o último backup? Qual é o último backup que vocês tiraram dessa máquina? É de ontem? 2, 3 dias atrás? Será que tinha o backup? O backup funcionou? A aplicação de patches à prova de falha é exatamente para isso, porque quando eu identifico que eu vou aplicar um patch pela plataforma, eu vou utilizar a própria plataforma para gerar um backup dessa máquina. Ou seja, tem um boot na máquina. A máquina deu tela azul, ou ela não voltou, poxa, eu tenho ali a imagem dela de segundos atrás, minutos atrás, para nós trazermos ela de volta. Tá? Então a perda de dados aí é praticamente nula. Fala, Felipe. Inclusive, vontade, né, não Rafa, precisa levantar a mão, não. A gente tem uma situação que aconteceu aí, acho que algumas semanas atrás, que impactou aí a malha aérea dos Estados Unidos e boa parte do mundo, né, onde foi aplicado um patch e que comprometeu ali algumas máquinas e tal. Né? E eu até fiz um vídeo na internet, tá no YouTube, né, dizendo que existem meios de resolver isso, que é justamente o que você está mostrando aí agora, né? A gente, uma ferramenta como a nossa, né, como a Acronis, que consegue fazer um backup antes de executar o patch e executar ali a instalação do patch automaticamente, e caso dê um problema, a gente volta a máquina como estava antes, né? Com certeza teria evitado alguns atrasos de voo que aconteceu aí, né? Teria, né? Pô, Felipe, o caso que você trouxe é perfeito. Depois que aconteceu esse problema, no dia seguinte e nos dias subsequentes ali, a quantidade de reuniões que eu fiz para a gente falar da parte de aplicação de patch e dessa parte de segurança de patch através do backup, né, do patch à prova de falha, eu nunca tinha feito tanta reunião desse tipo. Ainda bem que você lembrou, muito bem colocado. E sim, né, a gente via que os sistemas ficaram fora durante horas, alguns ficaram fora durante dias, exatamente por isso, porque o cara não tinha o backup daquele sistema ali. Se ele tinha, ele estava com problema de trazer de volta. Então aqui a gente teria mitigado muito esse tipo de situação. Tá? E pessoal, tudo isso que a gente está trazendo aqui, não sou só eu que estou falando, tá? Se nós pegarmos aí a Acronis na grade de gerenciamento de patches, nós estamos lá em cima. Então realmente é uma ferramenta muito diferenciada. Mais uma vez, no mercado, é a ferramenta que mais trata softwares e aplicativos. Tá? E como vocês sabem, a Acronis é uma empresa de cibersegurança, então nós nos preocupamos muito com isso e recomendo muito que vocês pensem um pouquinho a respeito dessa parte de aplicação de patches. Tá? Seguindo aqui, vamos falar um pouco de monitoramento de máquinas. Aqui eu tenho um monitoramento muito legal, porque ele é baseado tanto em machine learning quanto em inteligência artificial. Tenho certeza que muitos de vocês aí já fazem a parte de monitoração. Às vezes você deixa alguém ali assistindo os monitores para ver o que está acontecendo com aquela máquina, né? Mas aqui a gente consegue fazer uma parte de monitoração muito mais assertiva. De novo, o foco aqui é nós deixarmos um ambiente seguro, coeso, com uma gestão muito ampla para vocês, para que vocês consigam aí
ter os recursos de vocês aplicados da melhor maneira possível. E qual que é o grande diferencial quando a gente fala nesse tipo de monitoração com machine learning e inteligência artificial? Bom, eu consigo mitigar riscos, né? Eu consigo prevenir, eu consigo prever o que pode estar, o que vai acontecer de errado. Por quê? Quando eu uso machine learning e inteligência artificial para fazer essa monitoração, eu basicamente vou aprender como essa máquina trabalha. Seja ela qual for, pode ser uma estação de trabalho, um servidor, enfim. Mas o que acontece? Eu tenho diversos motores, ou melhor, diversos monitores que eu posso aplicar, onde eu vou dizer o que eu quero que a inteligência artificial e o machine learning aprendam dessa máquina. Tá? Então, por exemplo, como a gente está vendo aqui, temperatura de CPU. Tá? Então eu posso falar, olha, a partir de agora, minha inteligência artificial, meu machine learning vai aprender como a temperatura da CPU dessa máquina trabalha minuto a minuto, dias da semana, horários da semana, com operadores distintos. E a partir daí, qualquer coisa que saia do funcionamento comum desse modelo de aprendizagem, eu consigo emitir um alerta para vocês. Tá? Então, preditivo, como eu estava falando, parte de monitoramento baseado em autoaprendizagem, consigo prever, né, qualquer coisa que saia, uma vírgula que saia ali do comportamento comum daquela máquina, eu consigo notificar para vocês. Né? Eu consigo ser muito mais preciso, porque uma vez que eu sei como aquela máquina trabalha, de novo, essa vírgula que sai do lugar, eu consigo já ter essa informação, notificar, e dá até para a gente fazer um link bem legal que eu vou mostrar para vocês na plataforma. Né? Isso tudo é automatizado, você não precisa de alguém olhando para aquela tela 24 horas por dia, né? Pode ter total conforto e segurança quanto a isso, e toda a parte de suporte também. E vocês vão ver lá na plataforma que o que eu consigo trazer exatamente de link com essa parte de monitoração, e quando eu chegar lá na plataforma vai ficar mais claro para vocês, é exatamente a parte de CyberScript. Porque dentro da plataforma, na parte de gerenciamento avançado, eu tenho uma guia totalmente dedicada à aplicação de scripts. Poxa, Rafa, não utilizo muito scripts, não é muito meu forte aqui, não sou bom em programação, não manjo muito de Bash, de PowerShell ou algo do tipo. Poxa, recomendo muito que vocês utilizem os scripts, porque tarefas do cotidiano, tarefas repetitivas, onde você precisa fazê-las ali todo dia, ou você tem alguém que pega aquela receita de bolo e vai tocando item por item ali, né? Primeiro, é uma perda, entre aspas, entendam o que eu vou dizer assim, né? É uma perda de tempo desse recurso. E outra, possibilidade da falha humana. Nós somos o principal ponto de falha de todo sistema que a gente possa configurar. Então, o ser humano é o principal ponto de falha que vai ter sempre em um ambiente automatizado, vamos dizer assim, um ambiente de tecnologia. Então imagina você ter tudo isso scriptado e rodando automatizado dentro de um padrão no dia a dia, o quanto tempo você não salva, o quanto você não mitiga de erros humanos, né? E o mais legal, como eu estava falando para vocês, poxa, eu não sou o cara que manja muito de programação, não manjo muito de PowerShell, não manjo muito de Bash, mas a parte de CyberScripting tem um link bem legal com um alimentador baseado em inteligência artificial. Então, quero criar um script do zero? Vou usar a inteligência artificial da própria plataforma para fazer essa criação. Tem um script e quero melhorar esse script, quero deixar ele mais parrudo, mais automatizado, mais inteligente, posso utilizar a inteligência artificial para fazer essa melhoria dentro do meu script também. Tá? Vou passar com vocês depois na plataforma aqui, e acho que vai esclarecer bastante. Tá? Conexão remota, assistência remota de equipamentos, sejam eles quais endpoints forem, desktops, estações de trabalho, notebooks, servidores. Eu tenho certeza que todo mundo aqui utiliza pelo menos alguma ferramenta. E eu tenho certeza, Felipe, a gente até bateu um papo disso há um tempo atrás, que a grande maioria gosta entre aspas, né, mas utilizam aí algumas ferramentas gratuitas de conexão remota. Aí eu pergunto para vocês deixam a porta da sua casa aberta para qualquer pessoa? Você usa uma ferramenta de conexão remota, gratuita, ou mesmo algumas das pagas, a quantidade de brecha de segurança, a quantidade de porta que você deixa aberta é muito grande. É uma brecha muito grande de segurança. Tá? E aqui eu trago alguns diferenciais, além de segurança, que podem ser muito atrativos para vocês no dia a dia. De novo, eu sempre bato na tecla. A Acronis é uma empresa de cibersegurança. Então, o que a gente veio aqui, o que a gente trouxe com esse protocolo próprio, que chama NIR, é exatamente fechar essas brechas de segurança e deixar esse protocolo muito mais parrudo. O que eu tenho de diferencial aqui? Tá? Alto desempenho. Então eu consigo aí ter aceleração de hardware para vídeo, transferência de dados, eu consigo me conectar com máquinas Apple, com máquinas Linux, com máquinas Microsoft, tá? Toda a parte de segurança, eu tenho criptografia 256 de ponta a ponta. Nós fechamos diversas portas que poderiam ter brechas para comunicação, furto de dados, etc. Suporte estendido para toda a parte de Windows, Mac, Linux, tá? Outras coisas bem legais. Poxa vida, preciso fazer uma conexão numa máquina e o meu usuário ele tem 2 telas, 3 telas, 4 telas. Consigo tomar conta de todas. Tem um modo muito legal aqui, que é um modo de observação, onde eu consigo observar o que aquele usuário está fazendo. Isso eu posso tanto notificá-lo, que eu estou fazendo essa observação, quanto eu posso fazer uma observação em modo Shadow. Posso tomar o controle da sessão do usuário. Eu falei dos monitores, se o cara tiver 2, 3, 4 monitores, posso controlar todos eles de uma única vez.
Posso fazer transferência de arquivos bidirecionais criptografadas também com toda segurança. Posso gravar essas sessões, seja para fins de compliance, estudos futuros, etc. Então, é um protocolo muito parrudo, é um protocolo muito rápido e é um protocolo muito seguro. Então, peço encarecidamente, sabe por quê? Porque eu faço algumas reuniões dessas por mês, onde o pessoal chega para o parceiro e fala assim, tive uma brecha, tive um problema com o software XYZ, preciso de um software de comunicação remota mais seguro, não posso estar exposto a essas ameaças, quero ter algo mais profissional. Então, aqui está exatamente o que a gente consegue trazer para vocês e os diferenciais. Tá? Então, como eu estava falando, conexões simultâneas, selecionar se você quer conectar na sessão que o usuário está conectado ou abrir uma nova conexão, controlar, observar, tá? Conexão via remote desktop, utilizando o NIR, utilizando o Apple Share, gravação de sessões, histórico de pesquisa dessas sessões, transmissão de imagens de tela, esse aqui é um outro ponto legal que eu quase esqueci. Se você quiser tirar um print de tela do endpoint específico, sem precisar estar conectado, você consegue também. Tá? Inclusive, tá, Rafa, fazendo um complemento aí que você está falando, eu tenho certeza que todos, ou boa parte dos parceiros que estão assistindo a gente aí, eles utilizam algum software de acesso remoto, né, e muitas vezes até pagam uma licença por isso, um NDESC, um TeamViewer que seja, né, pessoal que está precisando relicenciar de repente, ou que está querendo diminuir custo, me chama, tá, pessoal, vamos conhecer a ferramenta da Acronis, tenho certeza que vocês, em alguns casos, a gente consegue substituir de repente o que vocês estão utilizando aí, tá, podem me chamar ou chama nosso time de suporte aí para fazer uma apresentação para vocês, um overview ali do produto, porque é realmente um produto bem interessante o acesso remoto da Acronis, né. Felipe, eu ia falar isso mais no final, mas já que você deu essa brecha, eu gosto sempre de fazer o link, né? Nós estamos vendo diversas ferramentas aqui, todas elas estão dentro de um pacote único. Né? Então, gostaria que vocês pensassem em um ponto também, porque às vezes você, poxa, mas eu já tenho essa ferramenta de conexão remota, seja ela qual for. Né? Talvez eu tenha essa parte de script aqui, mas eu não uso muito, mas pô, talvez seria interessante. Nós vamos ver daqui a pouco que a parte de inventário de hardware, inventário de software, talvez você até tenha já uma ferramenta que faça aplicação de patches. Com certeza, não com tanta granularidade ou não com tantas ferramentas e softwares de terceiros como nós falamos aqui. Mas pensa o seguinte, de todas essas features que eu estou falando, ó, eu estava contando aqui nos dedos, só das que eu falei até agora, eu falei pelo menos 5. Né? Se você tiver 2 ou 3 delas, se você puder trocar essas 2 ou 3 ferramentas por uma ferramenta única, onde você vai ter um licenciamento único, quanto você não pode salvar de dinheiro e o quanto você não pode salvar de tempo de gestão. A gente está vendo aqui que basicamente todas essas ferramentas elas conseguem se conversar. Então fica essa reflexão para vocês também. Tá? E sem contar todas essas características, a gente tem algumas outras, como a própria parte de inventário de hardware. Eu canso de falar com o pessoal, inventário de hardware para você é importante? Poxa, tem vezes que quando a gente para para pensar, é muito importante. Como é que você faz esse controle? Mais de 80% da galera que eu falo, ele fala, eu tenho uma planilha Excel. Pô, sério que você vai usar uma planilha Excel para fazer controle de hardware? Quando é que você vai ter acesso àquela máquina? Você vai ter que conectar na máquina remotamente, pegar as informações lá, correr o risco do seu funcionário. Eu vou citar isso aqui, Felipe. A Gi também deve estar cansada de me ouvir falar isso. Mas a quantidade de furto de memória que tem, que a gente fica sabendo aqui, é absurda. Né? Dentro de data center, dentro de notebook de funcionário que trabalha remoto, enfim. E aqui você consegue exatamente fazer essa integração. Esse é o exemplo que eu sempre dou apresentando essa feature aí, Rafa. É justamente isso, né? Você tem uma máquina ali, às vezes você tem uma empresa ali que tem várias filiais espalhadas no Brasil inteiro, o cara tem uma máquina lá no Acre, cara. E aí um cara abre a máquina, tira um pente de memória. Cara, você não vai descobrir nunca, né? E com a ferramenta da Acronis vai chegar um alerta para ti dizendo, olha, cara, essa máquina tinha 16, agora tem 8, né? Então, tipo assim, é muito legal essa feature. Exato, a gente consegue deixar esse reporte de hardware schedulado diariamente e qualquer alteração que tiver, pode ser até, às vezes não é nem um furto, mas o cara foi lá e instalou uma placa de vídeo, você vai saber. Retirou um pente de memória, você vai saber. Né? Sem contar, tem outros pontos engraçados. Aí o cara fala, eu não preciso de inventário de hardware. Aí o cara vai lá, liga o inventário de hardware, pô, tem uma máquina aqui com 4 GB de memória, o que essa máquina está fazendo aqui? Preciso atualizá-la. Né? Então, diversos casos a gente vê. São features importantes. Né? Assim como o inventário de hardware, o inventário de software. Você sabe, você tem controle de tudo que está instalado nas suas máquinas, nas máquinas do seu ambiente. Né? Sabe o que o seu funcionário está instalando lá? Sabe se eles estão atualizados? E aqui a gente tem o link direto lá com a parte de análise de vulnerabilidade e aplicação de patches. Né? Então, esse é uma feature bem legal, o inventário de software. E ele vai conversar diretamente, Felipe, com aquela feature que vai sair até o final do ano, que é a instalação remota. Né? Hoje você até pode utilizar a parte de script para fazer isso. Mas eu já até vi o beta funcionando, você como se fossem 2 caixinhas assim. Né? Você vai ter um repositório, você seleciona os softwares que você quer, joga para dentro daquelas máquinas e ele vai fazer a instalação. Então, muito legal. E para finalizar aqui, pessoal, das features, a parte de monitoramento e condições de discos. Essa parte ela vai funcionar para máquinas físicas, mas, olha que legal, isso aqui é negligenciado, mas eu acho muito interessante. Né? Parece simples, mas salva muito dinheiro isso daqui. Eu consigo monitorar com mais de... Esse número está até um pouco defasado, ele já subiu para cima de 99% aqui, tá? 99,3% de precisão, quando que um disco vai morrer, vamos dizer assim, quando que ele vai falhar.
E eu sei que a gente tem mais ou menos a mesma idade aqui, né? Antigamente era fácil. Você conseguia ouvir a trilha do disco falhando, você conseguia ouvir aquele barulho que o disco rígido fazia, mas e com o SSD hoje? Ele simplesmente morre e acabou. Isso é uma máquina que está dentro do data center e você não tem o controle do disco dela, não sabe quando ela vai morrer, né? Quando ela vai pifar. Ou, como você falou, você tem um funcionário no Acre, distante de todas as filiais que você tem. Se o HD desse cara pifar, quanto tempo esse cara vai ficar offline de trabalho? Imagina que legal você ter essa monitoração e saber com precisão quando que esse disco tem a possibilidade de falha. Pô, chegou no amarelinho aqui, já tá meio que em um warning, ó, vamos programar um backup desse cara, vamos trocar o HD dele, né? Você mitiga tempo fora do ar, você deixa de gastar dinheiro, né? Então, é uma outra feature que eu acho muito, muito rica para os dias de hoje, tá? Então, pessoal, eu falei de todas essas features, quero só dar uma navegada rápida aqui, Felipe, 5 minutinhos eu já libero para você. Você viu, sabe que se deixar aqui eu vou falando demais, né? Mas, como eu te falei, como é que é, fica tranquilo. Me empolgo um pouco aqui. Mas vamos lá, trazer um pouquinho só uma visão geral, não vou falar de configuração nem nada, mas do que nós conseguimos ver com todas essas features que nós falamos, né? Bom, primeiro de tudo aqui, análise de vulnerabilidade, pessoal, ao vivo e a cores aqui para você. Então, quando a gente roda a análise, né, que está diretamente relacionada à gestão de patches, eu vou ter a lista de produtos afetados por vulnerabilidade, quantidade de máquinas que têm essa vulnerabilidade ativas no meu ambiente, severidade com a qual eu deveria tratar essa vulnerabilidade, né, toda a parte do código CVE, então a gente tem um link direto com eles. Poxa, quero saber um pouco mais do histórico desse patch, dessa vulnerabilidade em si. Totalmente possível você ter esse estudo em mãos aqui de maneira rápida e fácil, né? E, de novo, a gente pode deixar essa automação de patches totalmente automatizada, onde você não precisa ter aí nenhum tipo de interação, e a própria plataforma vai fazer dessa maneira, inclusive com aquela parte de segurança do backup. Poxa, Rafa, o backup lá para atualização, para mim, em estações de trabalho não faz sentido. Tá, pega a máquina dos seus VIPs, pega os seus servidores mais importantes. Né? Acho que aí já começa a fazer total sentido para vocês. Tá? Então a gente pode deixar toda essa parte de instalação de patches automatizada, ou a gente pode fazer com 4 cliques aqui, se você não quiser deixar automatizada a instalação. Tá? Pegar qualquer um deles aqui só para vocês verem. Selecionar o patch, ó, primeiro clique, ele vai me dar um report aqui do que vai acontecer. Segundo clique, ele vai me mostrar as máquinas dentro do meu ambiente que eu preciso fazer essa instalação. Posso selecionar quais eu quero. Terceiro clique, ele vai me perguntar se eu quero fazer o boot, só se necessário, se não. Se eu quero esperar a conclusão do backup, né, do patch à prova de falha. No quarto clique, eu vou fazer a instalação em todas essas máquinas. Aqui, meu ambiente de laboratório tem 2, mas imagina dentro do ambiente de vocês. Isso manualmente, mas de novo, você pode deixar tudo isso aqui automatizado com meia dúzia de cliques. Tá? Então, essa aqui já é uma primeira parte que eu acho muito legal. Que mais que a gente estava falando? Dispositivos, gerenciamento. Vamos lá. Planos de script. Lembra que eu falei para vocês dos scripts? Então, a gente tem aqui um próprio repositório, que eu até ia comentar com vocês aqui dentro da plataforma. A plataforma vem com um repositório de scripts básicos, que vocês podem clonar, alterá-los, e vocês podem criar os próprios scripts, vocês podem trazer scripts que vocês já usam hoje aqui para dentro da plataforma. Pode usar IA para fazer essa criação, para fazer melhorias nos scripts. Temos aqui toda a parte de rascunho, onde ele não deixa aplicar em nenhuma máquina, a parte de teste, onde ele deixa você aplicar esses scripts apenas em uma máquina, e se ele tiver aprovado, você pode deixar isso dentro de um plano e deixar ele totalmente automatizado aqui nos planos de script, onde você consegue ali, executar manualmente, deixar eles schedulados no tempo que você quiser, acompanhar as atividades que aconteceram nos scripts, alertas e etc. Tá? Então, de novo, automação, liberar tempo de pessoal que tem tarefa repetitiva. Pessoal, usa a inteligência artificial da plataforma, usa a parte de script, salva o dia de vocês aí, você vai ter mais braço para trabalhar, mais tempo para fazer coisas mais produtivas. Tá? Toda a parte de monitoração que a gente comentou, baseada em machine learning e inteligência artificial. Tá? Então aqui só para vocês terem ideia dos monitores que nós temos. Espaço em disco, tentativas de login com falha, softwares instalados. Vou pegar os mais utilizados que eu sei aqui no Brasil. Temperatura de CPU, de GPU, CPU por processo, memória por processo, uso de rede por processo. Então, olha como você consegue ter uma visão muito mais ampla, deixar tudo isso automatizado e ficar muito mais despreocupado com o seu ambiente. Né? E qualquer um deles que eu pegar aqui, vamos pegar a utilização de CPU, eu posso deixar essa parte da anomalia, que é exatamente a inteligência artificial e o machine learning aprendendo o dia a dia dessa máquina, setar aqui a severidade do tipo de alerta que eu quero. Então, a máquina do Felipe, para mim, é crítica. Qualquer anomalia que tenha em um período de 1 minuto, eu quero ser notificado. Tá? Quantidade de frequência eu escolho, o tipo de severidade eu escolho. Já seria bem legal, né? E aí eu trago um adendo em um dos links que a gente faz com as ferramentas aqui. Então eu posso ser notificado se a máquina do Felipe sair de um comportamento padrão de utilização de CPU, mas eu também posso ter aqui a ação de resposta automática. Tá? E aí eu posso ter aqui uma resposta tanto para sanar o problema da máquina do Felipe, quanto para eu ganhar mais tempo, onde eu posso interromper processos, iniciar serviços, tá? Forçar a reinicialização da carga de trabalho, ou até mesmo, a gente acabou de ver a parte de script, né? Eu posso ter um script específico para solucionar esse tipo de problema. Tá? Então, além da monitoração, você consegue deixar o gatilho já armado aqui para quando tiver algum tipo de problema você ter a resolução ou ganhar mais tempo para resolver esse problema. Tá?
conexões remotas. Então, pessoal, a partir do momento que eu faço a configuração de um plano de conexão remota, é muito simples. Tudo isso já vai estar dentro da plataforma. Você pode selecionar a máquina que você quer. Eu tenho aqui, ó, área de trabalho remota. Com um clique, vou ter aqui o protocolo, o NIR que nós falamos. Eu posso pegar o controle da máquina, pegar o controle criar uma nova sessão, né, ou pegar o controle do usuário que está conectado. Posso abrir em modo somente leitura, onde o usuário pode ser notificado ou não que eu estou observando o que está acontecendo na máquina. Tá? A gente tem aqui algumas outras funcionalidades também que podem ser utilizadas. Sem conectar na máquina, eu posso esvaziar a lixeira, desconectar o usuário, desativar, reiniciar, desligar, fazer a transferência bidirecional de arquivos, pegar a captura de tela daquele momento sem estar conectado, e vai sair uma atualização também, só não tenho a data específica, onde eu vou poder abrir um CMD ou um PowerShell aí para a máquina sem ter que me conectar a ela também. Tá? Então isso está em vias de também, mas ainda não está aqui na plataforma. Tá? Toda a parte de inventário, tanto de hardware, então aqui a gente tem todo o histórico de placa-mãe, processador, memória, placa gráfica, unidade de armazenamento, rede, sistema operacional, e de novo, toda e qualquer alteração que ocorrer aqui, vocês podem ser notificados, tanto para uma adição de hardware, como uma remoção de hardware. E isso se repete aqui para o software também. Vocês podem ter a visibilidade de todos os softwares que têm instalados, e ele vai repetir esse comportamento. Poxa, rodei hoje o inventário de software, rodei amanhã, tive aí o meu funcionário desinstalou um software, um Cisco Security aqui, sei lá, qualquer coisa, uma VPN, alguma coisa do tipo, ou o funcionário foi lá e instalou um Counter-Strike. Cara, você pode ser notificado, né? E aí você vai saber o que está acontecendo naquela máquina. E, de novo, nós teremos aí em breve a atualização do software deployment, onde também deve vir com a atualização de whitelist e blacklist de softwares de utilização também. Tá? Felipe, acho que eu já falei demais aqui, vou passar a bola para ti. Mas, pessoal, pensem, porque, de novo, a gente está falando de diversas features dentro de um pacote único. As features conversam tanto entre si como com outras funcionalidades que vocês possam ter dentro da plataforma, né? Imagina se você tem a parte de segurança dentro da plataforma da Acronis, onde a gente está falando aí do antivírus, do EDR, e você tem a utilização da parte do script também, né? E você pode linkar a parte de segurança de EDR com a parte de script, inteligência artificial de construção de script, para sanar um problema que você pode ter a partir de um evento de EDR, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala aí de integração de ferramentas, nosso foco foi Advanced Management, mas praticamente todos esses pilares se conversam. Então você vai deixar de ter uma ferramenta que é simplesmente uma caixinha fechada, você passa a ter praticamente um micro-organismo vivo de segurança, gerenciamento, backup e assim por diante. Muito bom, Rafa, muito bom mesmo. Tá? Eu queria contribuir aí, né, falando de duas features que você comentou aí, que são gratuitas para parceiros Acronis, né, que é a análise de vulnerabilidade e o inventário de hardware. Tá? Então vocês podem, tá, pessoal? Vocês podem ter clientes dentro da ferramenta, dentro da plataforma, que utilizam apenas features gratuitas, tá? Por que não? Tá? Isso é possível, né? Tá disponível para vocês como parceiro da Acronis, tá? Então são duas, eu já vi parceiros nossos aqui fechando contratos com o cliente, porque ele vendeu, ele deu para o cliente de graça ali uma prévia da análise de vulnerabilidade das máquinas, né? Tirou um relatório daquilo, apresentou para o cliente achou tão incrível aquilo que acabou fechando o contrato com o parceiro, sabe? Então, é uma coisa que está ali de graça, pronta dentro da ferramenta, né? Então, é muito interessante. E a parte de inventário de hardware, né, gente? Tenho certeza que todos aqui, ou boa parte de vocês, fazem inventário de hardware dos clientes de vocês, e está aí disponível um recurso gratuito dentro da ferramenta também, tá? Rafa, você já concluiu? Como é que tá? Eu já concluí. Eu queria ver se o pessoal tem alguma pergunta, né? O pessoal ficou tímido aí, quietinho. O pessoal, por enquanto, ainda está meio tímido, mas já nas próximas reuniões eles vão se soltando. Mas, enquanto eu queria abrir aqui para as perguntas, tá? Enquanto eu abro para as perguntas, eu queria compartilhar aqui a nossa tabela de preço e eu mostrar para vocês aonde vocês encontram o valor dessa feature que a gente comentou aqui agora, tá? Vou pedir licença para ti, Rafa, um minutinho para mim compartilhar a minha tela, tá? Fica tranquilo, enquanto isso eu vou dando uma olhada nas perguntas aqui, já para ficar a postos aqui. Estranho por algum motivo, deixa eu abrir, fechar o meu Excel aqui e abrir de novo, porque ele não está trazendo uma lista de compartilhamento aqui para mim, só um minutinho. Acredito que agora foi. Compartilhando aqui a nossa lista de preço, tá, pessoal? Deixa eu deixar a tela maior aqui. Tá? Então, essa feature que a gente estava comentando é esse cara aqui, gerenciamento avançado, tá? Ele custa $1 aqui a partir de 1,85, né? 805 de dólar, certo? É claro que a partir que vai crescendo o faturamento aqui, a gente vai ficando mais barato, né? Levando em consideração o dólar a R$6, que é o que eu estou recomendando vocês precificarem os clientes de vocês, ele sai aqui
a R$10,83. E na calculadora vocês podem identificar o produto aqui, gerenciamento avançado. Vocês colocar um aqui, já sai ali o preço inicial do produto, que é de R$10,83. Lembrando que esse é o preço inicial, de acordo com que vai aumentando o faturamento aqui com a gente, vocês vão tendo acesso a valores mais competitivos, tá? Mas começa aqui nesse valor, levando em consideração o dólar a R$6, tá? Eu acredito que só teve uma pergunta, Rafa. Opa, tem outras perguntas aí aparecendo, tá? Vou só reforçar aqui a pergunta do Fernando, inicialmente, que ele perguntou se seria possível vender o Advanced Manager sem outros produtos inclusos. Por exemplo, às vezes temos um prospect que já tem backup com outro concorrente, como o VIM, com contrato ativo, é financeiramente competitivo vender esse serviço separado, né? Só fazendo, a gente já respondeu, né? Mas é possível, a ferramenta ela é 100% modular, a gente consegue vender ali só a feature que o cliente precisa. Claro, se essa feature não for dependente de outra feature, né? Por exemplo, disaster recovery, para me vender o disaster recovery para o cliente, eu tenho que vender o backup em nuvem também, né? Mas no caso do Advanced Security, de outras features aí, acho que é só o DR que tem esse vínculo, né? Acho que as outras features a gente consegue vender separadamente, né? E é possível sim, tá? Um detalhe importante que eu gostaria de frisar para o Fernando é que uma das principais vantagens da Acronis é a gente ter tudo dentro de uma única ferramenta, né, Rafa? A gente realmente conseguir ter uma gerência de todo o ambiente, de várias features, acesso remoto, backup, disaster recovery, segurança de e-mail e assim por diante, dentro de um único portal, dentro de um único fabricante, dentro de um único contrato, né? Acho que esse é um dos principais vantagens da ferramenta. É possível vender separado? Né? Mas é muito interessante mostrar esse diferencial para o seu cliente na hora que vai estar fazendo a venda, né? O Fernando fez outra pergunta. Existe uma lista com scripts de resolução dos principais problemas disponibilizados pelos senhores? Acredito que sim, né, Rafa? Tem uma lista ali de scripts que já são, né? Fica à vontade, Rafa. Fica à vontade. Exato, tem dentro da biblioteca já tem alguns scripts pré-definidos. Então, por exemplo, alguns scripts mais básicos, como habilitar e desabilitar firewall da Microsoft, boot de máquinas, etc. Tá? E, de novo, são os scripts que tem na biblioteca. Se vocês já têm um script que você utiliza hoje em dia, ou quer criar um script em Bash, em PowerShell, para ser utilizado, você pode criar manualmente, lá dentro da plataforma, ou pode usar IA para fazer essa criação por vocês também, seja ele qual script for. Né? Tem um conhecido que ele fala que o script é do alfinete ao foguete, né? A desligar uma máquina até você botar uma usina elétrica, você consegue. E o script é legal, cara, que muitas vezes a gente consegue fazer um script, mas fazer de cabeça ali, cara, é muitas vezes difícil, a gente tem que procurar uma base de conhecimento de alguma coisa, e com a IA, cara, isso vai facilitar muito, cara, né? Porque ali a gente vai conseguir relembrar alguns códigos, de repente não tá fácil ali, relembrar como é que é a estrutura do código ali. Eu acho que, cara, essa sacada da Acronis de colocar uma IA na elaboração dos scripts ali, isso foi fantástico, muito legal mesmo, tá? Temos uma outra... o Flávio aqui deixou algumas perguntas e observações, né? Felipe, eu testei a ferramenta faz um tempinho, quando falamos há alguns meses atrás, tive alguns problemas com o NIR no acesso remoto, como utilizar Ctrl+Alt+Del utilizando o Acronis Connect Cloud. Basicamente, o Ctrl+Alt+Del funcionava quando queria. Outra coisa que acho que seria interessante é a possibilidade de testar o script antes de criar, né? Flávio, eu uso aqui o NIR para acesso em alguns clientes, tá? E funciona muito bem, tá, Flávio? De repente, eu acredito que vale a pena você, de repente, retomar o seu teste, cara. De repente, pode ter sido num cliente específico que você testou, de repente, algum detalhe desse tipo, né? Mas eu acredito que vale a pena você testar em outros clientes, em outras máquinas e tal, porque realmente, do meu lado aqui, eu utilizo bastante e funciona muito bem, tá, cara? Então, não sei se você tem alguma coisa para completar, Rafa. Não, perfeito. A gente costuma ter reclamações quanto à parte de conexão remota. Tá? Queria complementar quanto à parte que ele fala do teste do script. Normalmente, quando você vai fazer um teste de script, você precisa testar no sistema operacional compatível com o script que você está fazendo, né? Mas dentro da plataforma, como eu mostrei para vocês, você tem a possibilidade de declarar aquele script como um esboço, né? Depois você pode subir ele para teste, onde você vai poder aplicar esse script dentro de uma máquina de teste ou dentro de um ambiente de teste que você tenha, tá? Quando você deixa ele em teste, ele deixa você aplicar somente em uma máquina, ele não deixa por segurança não deixa você aplicar uma gama de máquinas. E aí sim, testou, tá ok? Poxa, quero colocar isso, aplicar esse script em massa. Aí quando ele está com status de ok, ele deixa você fazer a aplicação em massa para o ambiente ou para as máquinas que você deseja. Excelente, Rafa. O Iago colocou aqui, já tive problemas quando estava em período de experiência com a ferramenta, congelamentos, demora de conexão, etc. Porém, notei recentemente não percebi mais esses bugs. Iago, pode ter sido alguma indisponibilidade momentânea, alguma lentidão momentânea da ferramenta, que pode acontecer, né? Assim como qualquer outra ferramenta, a ferramenta da Acronis também é passível ali de um bug ou de instabilidades, tá? Mas vou recomendar para você a mesma coisa que eu recomendei para o Flávio, tá? Acho que vale muito a pena você retomar seus testes aí com o produto, porque funciona muito bem, tá? Como o Rafa falou ali, a gente não tem nesse produto outros das pessoas que estão utilizando, né? Funciona muito bem, tá?
Quer completar alguma coisa, Iago? Ou Rafa, perdão? Não, por enquanto não. Ótimo. O Fernando está pedindo para enviar a calculadora no e-mail dele. Vou enviar para você assim que a gente terminar aqui, tá, Fernando? Eu tenho utilizado a conexão da ferramenta, foi somente um reforço para o colega. Ótimo, beleza, perfeito. Bom, senhores, acho que então a gente já está dando quase a hora aí do nosso do horário que a gente tem aqui, né, que é até o meio-dia, tá? Queria mais uma vez agradecer a presença do Rafa, né, que está abrilhantando aí o nosso, trazendo conhecimento aí para estar compartilhando aqui com vocês. Agradecer a presença também da Gisele, né, que é a nossa account manager, que está sempre aí disposta a nos auxiliar e fazer essa ponte aí entre Backup Já e Acronis, né? Eu já falei várias vezes que a Gisele é praticamente parte do time da Backup Já aqui, né? E nos ajudam bastante nos projetos. Tá? E queria agradecer também a presença de todos que estão aqui participando, né? Acredito que eu tenho pego os feedback das pessoas que estão participando e o pessoal tem gostado muito do conteúdo que a gente tem produzido aqui, tá? Vou deixar um espaço aqui para o Rafa e para a Gisele fazer essas considerações aí, despedir do pessoal, né? Mas já adianto que a nossa próxima reunião vai ser daqui 2 semanas com o Rafa também, acredito que a Gisele vai participar também com a gente, né, Gi? E a gente vai falar de disaster recovery, tá, pessoal? Então é um tema bastante interessante, é um produto que a gente está vendendo muito, tá? Então recomendo que vocês participem, que vocês tragam suas perguntas, tragam aí os cenários que vocês já passaram, as dúvidas que vocês têm, tá? Para a gente sanar aí com o nosso especialista Rafael, ok? Rafael, Gisele, a palavra aí de finalização é com vocês. Bom, Gi, quer ter as honras? Não, só agradecer a todo mundo, eu vi que tem bastante gente conectada, eu tenho certeza que vocês são a Acronis aí no Brasil, então obrigado a todo mundo que disponibilizou 1 hora do seu tempo para estar aqui, para saber mais sobre a ferramenta, para levar mais para o seu cliente. E eu vejo vocês, acho que daqui a 15 dias, então. É isso, obrigado, gente. Show. Pessoal, antes de finalizar aqui, só frisar um pouquinho mais do que o Felipe falou. Pensem nessa parte da gestão e com muito carinho, pensem em tudo que vocês podem executar e prover aí através dessa ferramenta, e garanto que daqui 15 dias, quando nós formos falar aí de disaster recovery, vocês vão ter uma visão totalmente diferente do que vocês imaginam de disaster recovery, tá? Vocês vão deixar de ter aquela visão, ou vocês vão conseguir passar melhor para o cliente e tirar aquela visão de, puxa vida, não quero nem falar em disaster recovery, que isso é um custo inimaginável para mim. Eu não posso ter um disaster recovery. Vai ser uma quebra de paradigma para vocês aí, para os clientes, quando a gente fala de disaster recovery. Obrigado pelo tempo de vocês. Pessoal. Felipe, mais uma vez, obrigado aí pela porta aberta. Imagina, Rafa, é sempre um prazer, gente. Eu que agradeço, já fica aí o merchan do Rafael aí para o nosso próximo encontro aí sobre o disaster recovery, né? E eu realmente acho que vai ser bastante produtivo a conversa do disaster recovery, tá, pessoal? É um produto que nós temos vendido muito, os clientes têm pedido bastante, temos ajudado muitos clientes que já possuem essa solução contratada, tá? Então vamos participar. O Fernando colocou ali que por ele as reuniões seriam toda semana. A gente está no começo, né, Fernando? Essa é a 3ª reunião que a gente está fazendo aqui, mas o intuito é, de repente, ser toda semana, e se tiver demanda, até, de repente, mais de uma vez por semana, por que não? Tá? Se a gente vê que existe esse engajamento do lado de vocês, que está somando aí com o conhecimento com vocês, com as vendas de vocês e tal, com certeza, porque não pode ser mais de uma vez por semana, tá ok? Mais uma vez, obrigado pelo Rafael, obrigado pela Gisele, obrigado por todos os representantes aí que participaram, e aí até a próxima reunião que vai acontecer daqui 2 semanas, sempre terça-feira, às 11 horas, horário de Brasília. Tá ok, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus, boa tarde a todos, até mais, tchau, tchau. Tchau, gente. Bom almoço. Um abraço, tchau, gente.